Boa tarde! Hoje nós vamos apresentar nosso relatório de prática da disciplina de Intervenções na Saúde do Idoso. O grupo é composto por Jennifer Garcia, Laura Batista, Lauren Alves, Luísa Vig, Milena Campelo e Tayane Mota. Bom, a oficina de memória ela faz parte do projeto Progeronto e para que participassem dos encontros das oficinas, essas pessoas deveriam ter idade igual ou superior a 60 anos. Os encontros eles foram realizados todas as sextas-feiras, das 2 às 3 horas, em um ambiente virtual chamado Google Meet. Foram realizados 9 encontros e em todos eles compareceram apenas mulheres. Todas essas idosas chegaram com queixas de falha de memória e por isso todas as nossas atividades eram voltadas para estimular a memória, assim também como a atenção dessas No primeiro idosas. encontro, realizado dia 17 de setembro, estavam presentes 10 participantes mulheres. Iniciamos a conversa nos apresentando, falamos um pouco sobre o que se tratava o curso de terapia ocupacional e qual o objetivo do grupo de memória. Logo em seguida, a gente pediu para que cada uma delas se apresentasse. E o mais legal é que muitas delas já se conheciam de outros projetos. Já algumas era a primeira vez que estavam participando. Foi possível, nesse primeiro momento, identificar quais atividades cada uma delas se identificava, para que a partir disso a gente pensasse em novas propostas para os próximos encontros. A conversa foi muito divertida, todas interagiram bastante e se mostraram animadas com os próximos encontros. Já no segundo encontro, realizado dia 24 de setembro, levando em consideração que no primeiro encontro muitas demonstraram interesse e proximidade com o tema flores, elaboramos uma atividade com essa temática, para estimular a memória e a atenção. Aproveitamos que naquele dia estava se iniciando a primavera. A atividade se tratava de lembrar de nome de flores variadas, cada uma delas deveria falar um nome de flor por vez, sem repetir o que a outra já havia dito. As participantes lembraram de muitos nomes de flores e nós acabamos também participando da dinâmica. Algumas mostraram até alguns exemplos nos seus bordados. E no fim da atividade, ainda pedimos para que elas, durante a semana, fizessem anotações de algumas flores que haviam lembrado, mas que não haviam falado na dinâmica. No terceiro encontro, realizado no dia 1º de outubro, as participantes citaram mais algumas flores que não haviam sido ditas no encontro anterior. A próxima atividade proposta para as participantes consistia em citar nomes de objetos, animais ou nomes próprios com determinada letra, seguindo uma ordem de fala entre elas. Essa atividade teve como objetivo estimular a memória e a atenção. Na semana seguinte, 8 de outubro, no nosso quarto encontro, demos continuidade na atividade da semana passada, ainda em citar nomes de animais, objetos ou nomes próprios, mas com uma pequena graduação. Foi realizada um sequenciamento, ou seja, cada participante falava um nome com determinada letra e a participante seguinte deveria repetir os nomes anteriores e citar um novo, não saindo da ordem que havia sido dita anteriormente. O quinto encontro ocorreu dia 15 de outubro. Foi passado 2 curtas-metragens, onde o primeiro era um documentário acerca do envelhecer como algo natural e com um olhar não limitador. Já o segundo foi sobre a importância da criatividade, da arte, da música e de todas as formas de cultura para uma vida mais feliz e saudável. Após a passagem dos curtas, foi promovido um debate e todas citaram suas sensações e lembranças que os curtas trouxeram. Foi então sugerido que durante a semana cada uma fizesse uma atividade de lazer que envolvesse alguma atividade cultural, gerando prazer e bem-estar ao executá-las. E no próximo encontro elas nos dariam um feedback. No sexto encontro, retomamos o que havíamos proposto no encontro anterior, sobre cada uma fazer uma atividade de lazer que envolvesse alguma atividade cultural, gerando prazer e bem-estar ao executá-las. Nesse encontro, elas já iniciaram contando o que haviam feito durante a semana, além de relatar, usando a memória para buscar as atividades realizadas nos últimos 7 dias, elas ainda mostraram fotos das atividades que fizeram, como bordado, crochê, customização de roupa e tricô. Ainda relataram as atividades de cuidado com o corpo que foram prazerosas, como voltar para a academia, tomar banho de sol, entre outras. No final do encontro, foi sugerido que elas assistissem a um filme de sua escolha e contassem a história no encontro seguinte, exercitando também a memória. Nosso sétimo encontro ocorreu dia 29 de outubro,
Como de costume, perguntamos a todas como passaram a semana e se estavam bem. Após, começamos com os relatos sobre os filmes que assistiram, como tarefa da atividade da semana anterior. Porém, não foram muitos, pois nem todas conseguiram assistir. Uma das participantes ainda relatou ter assistido uma palestra, pois era da sua preferência. Foi lembrado ainda outros filmes que já assistiram e indicaram para as demais, pois gostaram. Após esse primeiro momento, foi apresentada a atividade da semana, que consistia em uma playlist de músicas da década de 80. E elas deveriam, após ouvir alguns instantes de música, tentar lembrar o nome da música e o cantor. Alguns deles foram Lulu Santos, Rita Lee, Cazuza, entre outros. Esse encontro, como atividade, foi guiada pela colega Lauren e estavam no encontro 5 participantes, além das demais colegas que ministram a oficina. Sobre o encontro, foi muito animado. Elas cantaram junto às músicas, dançaram em frente às câmeras e acertaram quase todas as músicas, relatando no final algumas lembranças da época em que iam a bailes, além de alguns momentos que viveram com as músicas da época. Foi até pedido no final do encontro bis das músicas, pois elas relataram que adoraram a dinâmica da semana. Nosso penúltimo encontro foi realizado dia 5 de novembro e neste dia levamos uma atividade baseada no jogo da memória. Esta atividade foi guiada pela colega Laura, com o suporte das demais ministrantes da oficina. A atividade foi configurada em forma de slide. No primeiro momento, por um curto período de tempo, mostrávamos algumas imagens. Na sequência, passávamos para o segundo slide, onde as imagens já tinham desaparecido. Neste momento, as participantes deveriam dizer a ordem e quais eram as imagens que haviam aparecido anteriormente. Após todas participarem, o terceiro momento era o gabarito, para todas conferirem se tinham acertado. Essa atividade teve 3 níveis de dificuldade. Ela foi graduada da seguinte maneira: na primeira etapa, a rodada consistia em 4 imagens. Na segunda etapa, a rodada consistia em 5 imagens. E na última etapa, a rodada consistia em 6 imagens, onde algumas imagens estavam repetidas, porém com características diferentes. Então, as participantes precisavam se preocupar com a ordem e as características do objeto, usando a concentração, a atenção e a memória. 11 de novembro, nós fizemos o nosso último encontro. Como a gente havia avisado elas no encontro anterior, que seria o último, elas nos pediram que fizéssemos um certificado de participação para elas, como se fosse um diplominha, que elas estivessem se formando. Então, assim, nós fizemos com muito carinho e enviamos para ela no nosso grupo. Foi feita uma recapitulação também desse encontro sobre todos os encontros que nós tivemos durante essas 9 semanas, onde elas tiveram que lembrar quais atividades foram passadas nas 8 semanas anteriores. Chegando à primeira atividade, onde foi a apresentação e foi pedido para que elas falassem o que elas esperassem do nosso grupo, né? Então, nesse dia, elas relembraram o que elas criaram de expectativa no nosso primeiro encontro. Após essa lembrança, nós começamos uma orientação para que elas fizessem durante esse tempo em que estarão sem os encontros online, que elas fizessem algumas atividades para estimular a memória, a atenção e criatividade, passando algumas ideias e dicas de exercícios que elas poderiam fazer nesse tempo. Por fim, foi pedido que as participantes dessem um feedback sobre o que elas acharam do desenvolvimento do grupo e se foi eficaz para elas ou não. O feedback dado por elas foi muito positivo, onde elas nos contaram ter gostado muito dos encontros e terem ficado muito felizes, chegando a dizer que os encontros superaram as expectativas e que elas gostariam muito que continuasse. Mas então explicamos o porquê teríamos que parar. Durante esse período de prática, percebemos como foi importante para a nossa formação essa experiência com as participantes no grupo de memória, pois cada uma delas trouxe uma bagagem e cada uma delas acrescentou na nossa formação. E apesar de ter sido uma prática virtual, foi muito gostosa de fazer, pois foi possível criar um vínculo não somente
entre alunas e participantes, mas entre as próprias participantes do grupo. Todos os encontros foram muito divertidos, alegres e muito fluidos, leves. As idosas eram muito participativas. Elas realizavam todas as atividades com responsabilidade e dedicação, o que tornou o grupo muito mais dinâmico, cheio de trocas, de aprendizados e construindo uma amizade entre todos nós. Também foi um ponto muito positivo para o desenvolvimento da nossa prática o compromisso das participantes, pois todas aceitavam e cumpriam com muita facilidade o que era proposto, tornando os encontros mais fluidos e agradáveis, tanto para nós, enquanto guiávamos, quanto para elas que estavam participando. Por fim, concluímos que a nossa prática cumpriu com o objetivo, tanto para nós enquanto estudantes, quanto para elas enquanto participantes, com alegria e estímulo da memória, criatividade e atenção. Muito obrigada pela atenção.